A estrutura psíquica, como apresentada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ele vem mostrar para a gente uma possibilidade muito ampla de se estudar os fenômenos espirituais. E é esse o tema que nós estamos abordando nas últimas aulas da nossa série Desvendando a Mediunidade, que começa agora. E que nós vamos continuar com esse tema, ainda para entender um pouco mais de alguns processos. Então sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Desvendando a Mediunidade. E nós estamos na nossa sétima aula, o sétimo estudo, trabalhando o conceito da estrutura psíquica. E essa estrutura psíquica, para nós relembrarmos tudo o que foi visto, essa estrutura ela pode ser dividida em três partes principais: o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Nós vimos que na região do consciente é que se localiza o complexo funcional, que é o ego, que é o sujeito de todos os atos conscientes, então que processa a informação. Todas as nossas decisões, elas são obtidas através do ego processando a informação na região do consciente. No inconsciente pessoal, onde se localizam os complexos, estão toda a informação que por um motivo ou outro foi esquecido ou então não teve energia suficiente para adentrar na região do consciente. E o inconsciente coletivo, região onde se localizam os arquétipos, conteúdos psíquicos também, onde é o nosso acervo como espíritos imortais que somos. E lembrando também que Jung ele estabeleceu a possibilidade de um sujeito secundário. Ele estabeleceu que existem regiões no inconsciente coletivo que processa a informação tanto quanto ocorre no consciente. E aí, nessa nossa abordagem da estrutura psíquica, baseado nos níveis de energia, nós vemos essa separação de consciente e inconsciente como níveis de energia. Então, a região do consciente é toda aquela informação que chegou ao espírito através dos órgãos corporais, como nós vimos muito bem na questão 403 do Livro dos Espíritos. E o inconsciente, do inconsciente coletivo, ficaria então essa existência desse sujeito secundário, que é capaz também de processar informação e que de uma forma ou de outra interfere na nossa vida consciente, interfere nas nossas decisões elaboradas através da região do consciente. Quando nós falamos lá no início da nossa estrutura psíquica, que iríamos tratar sobre essa questão, nós estipulamos os objetivos. E esses objetivos, nós já falamos sobre o fato de não nos lembrarmos durante o período de desdobramento, seja ele induzido ou o sono comum. Nós já falamos também sobre o animismo, que nós dividimos animismo em tipo 1 e tipo 2. Nós já falamos sobre o animismo tipo 1, que é aquele onde o espírito desdobra completamente e vai agir, vai atuar como um espírito liberto do corpo físico. E hoje, nesse estudo, nós vamos tratar a mediunidade. Nós vamos analisar mediunidade sob o ponto de vista dessa estrutura psíquica, os efeitos dessa estrutura nos processos mediúnicos, nas comunicações mediúnicas em si. Então, nós começamos com uma nota de Kardec que se encontra no Livro dos Médiuns. Essa nota de Kardec é referente a uma ampla dissertação que foi realizada por dois espíritos, Erasto e Timóteo. E Kardec diz o seguinte: o espírito áureo, não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las, no cérebro do médium, e que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Então, obviamente que nós vamos interpretar cérebro, conformidade que Kardec disse, em estrutura psíquica, porque, afinal de contas, o acervo do espírito está na estrutura psíquica.
Então nós vimos com Kardec que os espíritos comunicantes, eles vão buscar a informação para transmitir a ideia no acervo do médium. É esse acervo e que quanto mais rico for, mais material esses espíritos terão para trabalhar, mas é nesse acervo que eles estruturam a ideia que eles desejam passar na comunicação mediúnica. E nós vamos lembrar também que nós já trabalhamos a questão da aura como as vias de comunicação de espíritos, ou entre espíritos. Então, quando a gente analisa a estrutura psíquica, que é um campo energético, e a aura, que também é outro campo energético, nós podemos verificar a correspondência entre psique e aura como campos energéticos. Então, não significa que uma coisa é a outra, mas simplesmente aparece ou fica demonstrado um contínuo entre estrutura psíquica e aura. Se nós quiséssemos exemplificar, vamos imaginar uma casa em que o acesso aos quartos fossem feitos através de um corredor. Então, nós temos o corredor e os quartos. Quando nós saímos de um quarto, nós adentramos no corredor. Então, é o contínuo. Sai do quarto e imediatamente já está no corredor. Quando a gente analisa o pensamento, a estrutura psíquica e aura, nós podemos observar que existe uma correlação. Porque o processo mental que é elaborado na estrutura psíquica, ele vai se exteriorizar na forma de pensamento. E esse pensamento, cujo meio de transporte são esses campos, esse pensamento imediatamente ele adentra na região da aura. Então nós podemos também perceber que essa aura vai ser o primeiro meio em que o pensamento vai circular. Então ele vai circular pelo corpo, onde vai levar informação para o bom funcionamento do organismo físico, como depois esse pensamento vai ser lançado no espaço, alcançando uma distância bastante grande. Então nós temos que a aura é a combinação dos halos energéticos das células, dos órgãos, conjunto de órgãos e do pensamento, como nós vimos nas nossas videoaulas a quinta e a sexta. E lembrando também de Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, em que ela diz o seguinte: a visão espírita, porém, a respeito de um arquivo extracerebral, formado por uma maquinaria energética centrada no self é o espírito, cujo campo de informação é infinito, torna-se muito mais factível e racional. Então nós vemos por Joana de Ângeles que nós podemos interpretar o cérebro, que Kardec abordou na nota que nós lemos ainda agora, como estrutura psíquica. E essa estrutura psíquica é onde fica armazenado todo o acervo do médium e que vai, obviamente, ser utilizado por esses espíritos na comunicação mediúnica. Também fazendo um retrospecto, nós vimos uma definição para médiuns que foi apresentado no livro Médiuns e Mediunidades, ditado pelo espírito Viana de Carvalho, sob a psicografia de Divaldo Franco, em que ele reporta um pesquisador, que foi Gustavo Gelley, que ele nasceu, o seu trabalho ficou entre o final do século XIX e o início do século XX. Ele foi um psiquiatra e foi considerado um pesquisador bastante importante no campo das materializações. Então, Viana de Carvalho, lembrando a citação de Gustavo Gelley sobre o que é ser médium, Gustavo Gelley disse o seguinte: os médiuns são pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. Então, nós vemos que a mediunidade em si é a capacidade de um médium de descentralizar seus elementos constitutivos. Isso significa que
eles estão perfeitamente unidos, eles vão se afrouxar para que a comunicação possa acontecer. E, obviamente, ocorrendo esse afrouxamento do espírito com relação ao corpo físico, vai permitir o contato ou a comunicação entre o espírito desencarnado, que deseja se comunicar, e o espírito do médium. E aí, nós vamos lembrar também que nós falamos sobre o que seria médium sob o ponto de vista da estrutura psíquica. E essa citação foi retirada do nosso livro, Biografia de um Médium, que se encontra à disposição do nosso site, que é o ccconte.com, livre para download, que nós vimos o seguinte: pode-se dizer que a mediunidade seria a capacidade apresentada por certas pessoas de permitir o permeio de conteúdos que adentram a região do inconsciente, oriundos de uma inteligência estranha, para o consciente, e sendo dessa forma exteriorizada. Então, quando nós vamos analisar o que é ser médium, a capacidade mediúnica, nós podemos analisar sob o ponto de vista da estrutura psíquica. Nós vimos a necessidade do espírito comunicante trabalhar sua ideia com os conteúdos do médium, que pode estar nesse inconsciente coletivo ou inconsciente transpessoal, e depois que essa ideia já foi vestida por palavras, eles precisam adentrar na região do consciente para que seja exteriorizado. Agora, lembrando sempre que não necessariamente será esse consciente que nós usamos no nosso dia a dia. A gente vai lembrar da possibilidade, como Jung falou, de região de conscientes, ou similar ao consciente, no próprio inconsciente. Mas isso é uma complicação que nós vamos trabalhar mais para frente quando nós falarmos de médiuns mecânicos e médiuns intuitivos. Aí nós vamos entrar em maior detalhe sobre isso. Mas nós vemos a necessidade desse permeio, informação ou conteúdos que estão em uma das regiões da estrutura psíquica do médium, adentrando em outra região para serem, então, exteriorizadas. Então, os médiuns apresentam maior permeabilidade nos limites da psique e também maior flexibilidade nos limiares energéticos da psique. Então, nós temos que um médium em si, quando nós falamos em estrutura psíquica, esses limites energéticos das diferentes regiões precisam ser tanto mais permeáveis e mais flexíveis do que aquele que não apresenta uma mediunidade ostensiva. Dessa forma, nós podemos trabalhar em mediunidade em 3 níveis diferentes. Primeiro é a função do médium. E a função do médium, nós podemos recorrer no livro dos médiuns, quando Kardec diz que médium é o medianeiro. Então, médium como medianeiro é a função do médium. O que o médium faz? O médium serve de medianeiro entre o espírito comunicante, que está desencarnado ou liberto do corpo físico, e os encarnados. Então, ele serve de medianeiro. Essa é uma função do médium. Quando nós falamos em médium como descentralização dos elementos constitutivos, nós já estamos tratando a mediunidade a nível material, onde há, ao menos, um afrouxamento da ligação perispírito e corpo físico. Então, em termos de função, médium é o medianeiro. Em termos materiais, ou a nível material, médium é aquele que tem a possibilidade de descentralizar seus elementos constitutivos. Agora, quando nós falamos em médium como alto grau de permeio dos limites da psique, nós já estamos tratando em mediunidade a nível mental. Então, no final, o médium, ele vai ser o medianeiro e ele precisa dessas 2 características, tanto a material quanto a mental,
para que os fenômenos mediúnicos possam ocorrer. Então, como a gente pode perceber, os processos mediúnicos eles são relativamente complexos. E para um trabalho bem adequado, nós também podemos perceber que o requer dedicação por parte do médium e, obviamente, um grande nível de estudo. Um médium precisa estar sempre se aprimorando, primeiro, para conseguir trabalhar com todas essas características de uma forma adequada. E segundo, para fornecer material para o espírito comunicante trazer informações cada vez mais complexas. Tudo vai depender da capacidade do médium em si. E aí nós podemos ainda, utilizando todo esse conceito da estrutura psíquica, para esclarecer algumas posições que requerem um certo cuidado, requer uma certa atenção. No livro Médiuns e Mediunidades, de Viana de Carvalho, ele diz uma coisa bastante importante, que depois nós vamos correlacionar com algumas questões do livro dos médiuns, para nós entendermos os cuidados da mediunidade e também o trabalho que o médium deve desenvolver para o exercício da mediunidade sadia. Viana de Carvalho diz o seguinte: a linha divisória que assinala a transferência do estado paranormal para o patológico, estado patológico, estamos falando em enfermidade, é muito sutil, dando margem à crença de que alguns níveis de consciência mística sejam confundidos com distonias esquizofrênicas. A linha divisória de transferência do estado paranormal para o patológico é muito sutil. E essa linha vai ser sutil porque os dois processos são semelhantes. Quando nós falamos em patologia mental de um determinado nível em diante, nós estamos falando em permeio dessa estrutura psíquica. Nós estamos falando em fluxo de conteúdos do inconsciente no consciente e vice-versa, de uma forma além do comum, uma forma além do normal. Porque esse fluxo todos nós temos, em determinado nível, em determinado grau. Quando adentra num estado de patologia, esse nível é um pouco maior. E o processo mediúnico, como nós vimos, também é um fluxo de informação na estrutura psíquica do médium. Então nós vemos que muito cuidado é necessário, tanto para dizer que alguém é médium, quanto para dizer que alguém tem alguma ou apresenta alguma patologia psíquica. É preciso analisar o processo em si, demoradamente, dependendo do caso, para se chegar a alguma informação com algum nível de precisão. E aí nós vamos agora correlacionar o que nós falamos com algumas questões que Kardec apresentou no Livro dos Médiuns. Na série de perguntas de número 221, na primeira pergunta, para ser mais exato, Kardec diz o seguinte, ou pergunta aos espíritos: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? E os espíritos respondem: anômalo, às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então nós não podemos confundir mediunidade com patologia. Apesar de, pelo menos nos estágios iniciais da mediunidade, ficar um pouco difícil de discernir entre uma coisa e outra. Por isso que requer cuidado, por isso que requer atenção. Mas mediunidade não é patologia, ninguém precisa se preocupar. Mediunidade, ela simplesmente necessita ser educada, ela precisa ser treinada
para que o médium possa ter tanto uma atividade mediúnica satisfatória, quanto também uma vida adequada com a nova atividade que ele viria a realizar como médium. Mas há médiuns de saúde robusta. Então, as doenças ocorrem por outras causas. Nós encontramos médiuns doentes com as diferentes enfermidades, nós encontramos, porque médiuns não são pessoas isentas de enfermidades, por exemplo. Continuando no mesmo item de O Livro dos Médiuns, na questão de número 4, Kardec pergunta: haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Kardec quer saber o seguinte: se basta ser médium para exercitar a mediunidade, ou se todo aquele que vivencia ou que experiencia fenômenos mediúnicos devem e podem exercitar ou se dedicar a uma tarefa mediúnica. E os espíritos responderam o seguinte: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Então não se trata só de uma questão física, mas também uma questão moral. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, a pessoa ou médium, para adentrar numa tarefa mediúnica, é preciso, primeiramente, que seja avaliado se esse médium é adequado para a tarefa em si. Existe uma infinidade de outras atividades que podem ser realizadas nas casas espíritas, que vão trazer tantos benefícios quanto a prática mediúnica. Para algumas pessoas, a prática mediúnica é a mais adequada, não isentando outras atividades, óbvio. Mas para alguns outros, inclusive que vivenciam fenômenos mediúnicos, de repente a prática mediúnica não seja tão indicada assim. Então é preciso analisar caso por caso. Ainda no mesmo item, o item 221, mas a quinta questão, Kardec pergunta o seguinte, e aí nessa questão Kardec vai direto ao assunto e ele pergunta sem rodeios: poderia a mediunidade produzir loucura? Então a mediunidade, a prática mediúnica, pode produzir a loucura no indivíduo ou no médium que exercita? E a resposta dos espíritos também não poderia ser mais clara do que foi. Eles disseram: não mais do que qualquer outra coisa. Então, a mediunidade ou a prática mediúnica não vai produzir a loucura, não mais do que qualquer outra coisa. Desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germen. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. E aí, novamente, nós vemos os cuidados que devemos ter quando vamos convidar ou introduzir algum indivíduo ou médium na tarefa mediúnica. É preciso avaliar a sua condição e saber se está apto para aquela atividade. Agora, quando eles falam não produzirá loucura quando esta já existe em germen. Uma coisa interessante também que nós podemos observar ao longo da nossa pouca experiência na mediunidade é que a prática mediúnica adequada, sadia, ela tende a fortalecer a estrutura psíquica. Como o médium, na sua atividade mediúnica, ele trabalha, a sua ferramenta é a estrutura psíquica, conforme ele vai exercitando, ele tende a fortalecer essa estrutura. E com essa estrutura fortalecida, ele tende a não sofrer mais os abalos desse fluxo de informação entre as diferentes regiões
psiquismo humano. Quando nós falamos em educação mediúnica, prática mediúnica, o que nós estamos falando é o médium se acostumar, fortalecer a estrutura psíquica para que esse fluxo de informação não lhe cause mais desconforto. Todo desconforto vivenciado pelo médium nos estágios iniciais da mediunidade, quando ela aflora com toda a potencialidade, é decorrente da falta de costume com esse fluxo de informação. E isso causa um desconforto, causa um transtorno mental e físico bastante grande. A prática mediúnica, o exercício, a educação gradativo tende a fortalecer uma estrutura. Igual um jogador de futebol, que fortalecendo a sua musculatura vai sofrer uma pancada de um outro jogador, mas não vai sofrer danos, o médium é algo semelhante. Essa estrutura psíquica fortalecida já não vai mais sofrer pelo fluxo de informação, já não vai sentir mais esses desconfortos. Então, a prática mediúnica bem orientada, bem adequada, ela tende a fortalecer. E aí tende a minimizar o surgimento desses estados patológicos, mesmo quando existe ali o germe de um processo semelhante. E para terminar esse nosso estudo, nós gostaríamos de ler a nota que foi deixada por Erasto, pelos espíritos Erasto e Timóteo, no Livro dos Médiuns. É simplesmente um pedaço dela e a gente convida a todos para ler a totalidade desse discurso, que se encontra lá no Livro dos Médiuns, item 225. A nota diz o seguinte: esta análise, que foi a análise realizada por Erasto e Timóteo, do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam, é tão clara quanto lógica. Dela decorre, como princípio, que o espírito aure não as suas ideias, porém, os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium, e que, quanto mais rico em materiais for este cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra neste, inteiramente formadas, as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, no caso da psicografia, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis, e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem estudassem previamente a teoria, haviam de saber que as condições excepcionais que eles se produzem. Então nós temos essas notas de Kardec, que resume muito bem tudo aquilo que nós falamos e mostra também a importância do aprimoramento do médium, para que cada vez mais possa se tornar um instrumento mais útil nas mãos, entre aspas, desses espíritos que trabalham tanto em nosso benefício e do benefício dos outros. E aqui encerramos mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade, que é produzida pela TV Nova Luz
E lembrando que os slides estão disponíveis no nosso site pessoal, que é ccconte.com. E ficamos por aqui e até a próxima. Muita paz a todos.